E hoje vou estar trazendo aqui um pouquinho da experiência, assim, do conhecimento que eu tenho. Vamos falar aqui sobre tipos de revestimentos e pintura industrial. Os equipamentos que nós encontramos na grande variedade da indústria mundial, ele tem um gasto considerável com a corrosão, né? Como já disse em alguns vídeos anteriores, o material mais utilizado é o aço carbono, por ser um material que nós encontramos com fartura no comércio, encontramos com fartura na indústria como um todo. É um material já bastante conhecido, porém ele sofre, né, diversos tipos de deterioração, né? E um principal mecanismo que traz uma deterioração é a corrosão. E no mundo inteiro existem dados aí estatísticos que mostram, né, que são gastados, né, bilhões em reparos, né, e meios de controle, né, desse tipo de dano nos equipamentos. E é fundamental a importância, né, ter a aplicação de revestimentos que venham combater a corrosão. Então a ideia básica é o que? É eliminar, formar uma barreira, né, contra o eletrólito, ou seja, aquilo que vai provocar um equipamento, né, ter um processo corrosivo. E a pintura industrial, ela ainda é o método, né, digamos assim, mais utilizado, mais conhecido e um método, assim, digamos, mais fácil, né, de aplicação, visto que o processo, né, é utilizado geralmente através, né, de um processo orgânico, né, através de uma pintura, através de uma tinta. Geralmente as tintas que são utilizadas são tintas que são certificadas, elas passam por um processo de certificação e a padronização, para justamente a gente poder adquirir uma determinada tinta para aquele determinada aplicação na engenharia. Então, um determinado produto que a gente vai estar armazenando, a gente pode aplicar, né, por exemplo, uma tinta, né, com a base de um epóxi. Então é importante a gente saber a normalização, a especificação desse tipo de tinta para que a gente possa estar executando lá, seja uma pintura nova ou uma pintura, né, que nós chamamos de pintura de manutenção. De fundamental importância na indústria é que nós tenhamos profissionais devidamente qualificados, né? No ramo de pintura aqui no Brasil, nós temos uma certificação que o nome já diz tudo, né? Que é um inspetor de pintura industrial. Esse profissional ele passa por um período de treinamento, um treinamento técnico, tem uma carga horária mínima. Uma vez que ele termina o seu treinamento lá na instituição, ele vai passar por um processo, por um organismo que vai certificar ele. Ele vai ter que fazer uma prova que ele vai ter que mostrar o devido conhecimento teórico e conhecimento prático para que ele tenha ali uma certificação e, de acordo, né, com a certificação que ele vai obter, de tempos em tempos depois ele vai ter que mostrar junto a esse órgão certificador que ele está ainda habilitado a acompanhar os serviços, né, nesse caso aqui para a área de pintura. Então esse profissional ele vai ser responsável, né, de poder saber a tinta correta que vai ser aplicada, o preparo, né, da superfície da chapa, né, qual é o grau que nós chamamos, né, de ancoragem, né, o grau de preparo da superfície, né, o tipo de preparo, né, se ele vai ser através, né, de um lixamento manual, equipamento rotativo, um equipamento, né, por exemplo, com jato abrasivo, né, esponjas abrasivas, enfim, é esse profissional que vai estar acompanhando, né, e ele vai verificar todas as etapas, né, desde o recebimento da tinta, como ela está sendo armazenada, a qualidade da tinta, os testes que tem que ser feitos
naquela tinta, né? Geralmente, às vezes, quando se trata uma tinta epóxi, às vezes elas são de 2 componentes, e depois o acompanhamento da execução, ou seja, por diversos tipos que nós temos, né? Por os mais usuais, né, são aplicação através de rolo, né, aplicação por espátulas e aplicação geralmente por pistola. Então esse profissional vai acompanhando todo esse processo para que se obtenha um grau mínimo de qualidade, né, seja da espessura dessa camada que a tinta ela vai estar prevendo, né, para que ela não tenha uma espessura inferior àquilo que está sendo especificado, porque senão ela não vai dar a proteção adequada, e que também ela não fica uma espessura muito além que ela deveria ter, porque isso também mais à frente vai trazer dor de cabeça. E a pintura industrial ela é de suma importância para o combate do processo corrosivo, e uma maneira, digamos assim, né, que a engenharia encontrou, né, como sendo, digamos, a mais em conta, né? Além disso, nós temos também outros tipos de revestimentos que nós podemos colocar em um determinado equipamento para que ele, né, não sofra não só o processo corrosivo, mas também outros tipos de processos de deterioração. Então nós temos revestimentos não metálicos, nós temos revestimentos de materiais que nós chamamos de compósitos, né, materiais poliméricos, enfim, uma quantidade assim gigantesca, né, de tipos de revestimento, né, revestimento, né, também de aplicação de chapas, né, que o pessoal chama de line, de clad, enfim. Só que cada um ele vai ter um custo com relação em comparação à pintura. Então cada caso é um caso, né? Não tem como eu chegar aqui e simplesmente falar assim, não, vamos aplicar aqui um revestimento de clad em todo equipamento que eu vou instalar na minha unidade. Não, não é isso, né? E dependendo do fluido que vai estar sendo armazenado, às vezes nem precisa, né, de receber o tipo de revestimento anticorrosivo, porque o fluido não é corrosivo. Então não há lógica de aplicar um esquema de pintura, um revestimento em local, né, para um determinado fluido que não tenha corrosão. Então só queria deixar esse vídeo, né, para vocês. Mais à frente eu vou estar especificando um pouco melhor, né, essa área, né, de inspeção de pintura, né, falar sobre um pouco o preparo de superfície, a importância, né, fundamental de todas essas etapas serem executadas, né, de maneira correta, né, porque não é igual a gente faz na nossa casa, né, que simplesmente vai lá, passa uma lixa de qualquer jeito, lá mete a tinta e está resolvendo. Não, não é isso. Na área industrial nós temos parâmetros mínimos de qualidade que são fundamentais para o sucesso e a segurança do equipamento, né? Um revestimento que ele venha provocar um dano, isso aí ele, né, pode ter reflexos assim muito ruins na questão operacional, né? Esse revestimento ele pode simplesmente contaminar o produto, o revestimento ele pode simplesmente provocar um dano num equipamento, por exemplo, num vaso de pressão. Dependendo da pressão, ele pode explodir e levar a óbito diversos trabalhadores, né? Isso aí vai ser um prejuízo enorme, né, para uma empresa. Então, por isso, a importância da gente valorizar os profissionais dessa área, os profissionais, no caso aqui, que atuam na área de inspeção, porque são eles os responsáveis, né, pelo acompanhamento e pelo laudo que aquele esquema de pintura ele está correto, assim como também os demais revestimentos que é utilizado na engenharia. Então esse vídeo é um vídeo, digamos assim, um pouco curto, apenas para citar essa questão da importância, né, do tipo de revestimento, que ele vai ser em função do fluido e vai ser em função do mecanismo que o equipamento está sujeito. E mais à frente, né, vou estar falando aí um pouco mais sobre os tipos, né, de pinturas industriais
e dos tipos de revestimento que a gente encontra. Então, no mais, agradeço aí vocês estarem acompanhando aí o canal. Peço que coloquem suas sugestões, suas críticas e dúvidas, e vai ser um maior prazer poder responder, e assim, dessa forma, a gente aumentar o nosso conhecimento e poder trabalhar da melhor maneira possível, né, de forma segura, de forma eficaz, e dessa forma a gente melhorar a sociedade dentro daquilo que eu venho pregando, que é a gente formar a corrente do bem, fazendo o correto, e todos, né, vão sair ganhando, né, seja a classe trabalhadora, as empresas, e no final o sucesso vai estar andando ao nosso lado, que é justamente a parte da segurança.